Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês um pão maravilhoso. Por que ele é maravilhoso, né? Porque a gente não precisa sovar, não é aquela massa tradicional de sova. Não vai nada de gordura, nem azeite, vai muito pouco sal e 1 grama de fermento. É uma colher de cafezinho, 1 grama. Então, essa receita que eu vou passar para vocês vai dar um pão muito fofo, pão de casquinha muito dura, muito crocante, que vocês vão poder fazer para um café da manhã, para uma mesa rústica, para queijos e vinhos, vocês vão ter muita possibilidade com ele. Inclusive, se a gente assar em bolinhas menores, em assadeiras assim, que são menorzinhas, a gente pode fazer aquele pão italiano tradicional, onde eu vou cortar a tampa, tirar o miolo e colocar uma sopa ou um fondue de queijo dentro dele. Essa é a vantagem desse pão, gente, porque ele tem a casquinha crocante em toda a volta dele, então me permite tirar o miolo, ele vai ficar com essa casquinha crocante pra gente poder rechear com sopa, com queijo e servir aí agora nas noites de frio que estão chegando. Então, na receita, a gente usou 650 gramas de farinha, 500 gramas na primeira vez e 150 gramas na segunda vez, nas etapas que eu vou mostrar a seguir. Nessa receita, a gente usou 1 grama, apenas uma colher de cafezinho de fermento, o biológico, seco, aquele fermento de saquinho, e água. Só isso que a gente usou. Para assar, então nós vamos usar uma assadeira, que pode ser assadeira maior, né, como o tamanho mais ou menos do pão que eu quero fazer, ou as menorzinhas para fazer bolinhas menores, tá? Eu, no caso, na receita, usei uma panela da Oxford, que ela é cerâmica. Quando eu comprei essa panela, eu gostei muito dela, exatamente porque ela vai pro forno, pro freezer, pra geladeira, pro micro-ondas, ela é ótima. Eu posso conservar alimentos aqui dentro, ela não é tóxica. Eu posso levar à mesa porque ela tem um design e são cores muito bonitas. E eu posso assar tudo nela, ela é uma panela para assar. Então, essa é a vantagem. Então, eu assei meu pão na minha grande. Mas se vocês não tiverem esse tipo de panela, vocês podem usar qualquer panela que não tenha a alça, né? Alguma panela de alumínio, alguma coisa que possa ir pro forno, revestida de teflon, que não tenha a alça, que vá queimar, alguma coisa assim, mas vocês podem usar. Ou as nossas assadeiras de bolo, de torta tradicionais. Na minha receita, foi 1 grama de sal. Só que eu e meu esposo achamos que faltou um pouquinho de sal. Então, se vocês quiserem, quem gosta já mais temperadinho, que não tem problema de pressão ou de dietas com restrição de sal, 2 gramas vocês podem usar, que ela vai ficar bem mais saboroso, tá bom? Mas vocês vão amar, eu já comi com a minha margarina derretida e vocês vão ver que é possível todo mundo fazer pão. Então, espero que vocês gostem, vou passar agora o passo a passo para vocês. Obrigada, gente! Primeiro de tudo, a gente vai separar os materiais, tá? Os ingredientes. Num bowl, 500 gramas de farinha de trigo. A gente precisa pesar, ou meio pacote, tá, gente? Quem não tem balança. 1 quilo de farinha de trigo, a gente pega o meio pacote, mas pesadinho aqui, ou medido, 500 gramas de farinha de trigo. 400 ml de água, tá? O que a gente tem que cuidar aqui na água? Água em temperatura ambiente. Se o ambiente estiver muito frio, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que a água estiver muito fria, tem uma mornadinha no micro-ondas, tá? Eu coloquei aqui, a gente tá em Brasília, eu coloquei 30 segundos, só porque para não ficar fria, para ficar levemente morninha, tá bom? E a gente vai precisar 1 grama de fermento. Gente, prestem atenção, é o fermento biológico seco, 1 grama. O que quer dizer isso? 1 colher de cafezinho, daquela xícara de cafezinho expresso. 1 colherinha, só isso, tá? E a farinha, eu tenho uma dica bem legal para passar para vocês. Aqui na lista, perto da lista de ingredientes, a gente vai encontrar a quantidade de proteína. Vocês estão vendo que a minha aqui tem 5,4 gramas. A gente tem que achar uma marca que tenha a maior quantidade de proteína possível. Então, quanto mais perto de 6 é o ideal, tá? Então, quando vocês forem comprar, sempre procurem uma quantidade maior que 5 gramas. Se achar de 6, excelente. Porque a proteína é que tem o glúten. O glúten é uma fração proteica.
E quanto mais glúten, mais macio, mais fofinho, melhor a qualidade da minha farinha de trigo, tá bom? Então agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar tudo e depois de misturado, cobrir, colocar no lugar aquecido para deixar dobrar de volume por até 16 horas. Exatamente, 16 horas. Coloquei 1 grama de fermento, vou colocar a água e misturar com a colher. Ela vai ficar, gente, bem molinha, tá? É isso mesmo, vai ficar bem molinha e eu vou deixar crescer até dobrar de volume. O que que a gente tá fazendo aqui? Uma fermentação natural. Por isso essa quantidade de tempo, tá, gente? 16 horas. E por isso que a gente vai aquecer e deixar no ambiente quentinho, né? Vai deixar paradinha lá crescendo, vou mexer mais, vou misturar. E aí vou cobrir com pano e vou deixar crescendo por até 16 horas. Pronto. Se certifiquem de misturar bem esse 1 grama de fermento para pegar toda a parte da farinha com a água. Agora eu vou cobrir, vou botar um pouquinho de farinha por cima, vou cobrir e depois já mostro as outras etapas para vocês. Amanhã, à tarde, eu já vou pegar e vou continuar o vídeo. Então, eu deixei minha massa fermentando por 16 horas. Vocês vão ver que ela cresceu, que ela já fermentou. Agora eu vou acrescentar 150 gramas de farinha de trigo e vou bolear. O que que é bolear? É fazer uma bola colocando de baixo para cima um lado, o outro e o quarto lado. E entendam, não precisa sovar, não precisa amassar, fazer aquelas manobras do pão tradicional. Eu simplesmente vou pegar as 4 partes, bolear para cima e formar uma bolinha. Botar no novo bol e deixar crescer por mais 1 hora. Vou mostrar para vocês. Então agora, pesado a 150 gramas de farinha de trigo. Eu vou polvilhar aqui na mesa. E vou virar a nossa massa. Que está bem molinha e fermentada. Olha só, gente, como ela fermentou. Quis virar assim para mostrar para vocês como aquele 1 grama de fermento foi suficiente para ela fermentar toda. Olha só. Cheirinho de massa fermentada. Vocês vão poder ver como é fácil aí na casa de vocês. Raspar bem. Não é aquela massa de pão tradicional que vocês, quem já faz pão, tá acostumado, tá? Por isso que ela é boa. A gente não vai precisar fazer aquela sova toda do pão tradicional. Então, aqui, vou colocar mais a farinha. E vou bolear uma parte pra cima, aqui, aqui e aqui. Ó, vejam. Bem molinha. Vou transportar essa parte para um outro bol. Vou colocar aqui para vocês verem. Muito molinha, muito macia. Já vou mostrar para vocês como ela vai ficar. Coloquei toda a farinha dentro, olha como ela ficou. E vou fazer agora o segundo crescimento. Olha só. Vamos agora para a segunda etapa. Mais 1 hora aquecidinha, coberta com pano para crescer. Passada 1 hora, ela cresceu mais um pouquinho, ficou mais fofa. Eu vou passar essa massa
para uma panela que possa ir ao forno ou uma assadeira grande e alta, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai polvilhar com farinha de trigo, simplesmente vai passar a massa para cá, ela vai ficar achatada, vou cobrir com papel alumínio, vou levar no forno aquecido por 30 minutos. Eu já liguei meu forno a 200 graus, ele tá aquecendo, vou colocar a massa aqui sem precisar sovar, vou cobrir com papel alumínio. Passado 30 minutos, eu vou retirar o papel alumínio e deixar aproximadamente mais 30 minutos, ou até dourar, certo? Por que a gente vai botar o papel alumínio? Para que crie o vapor e faça aquela casquinha crocante do pão artesanal, do pão d'água, do pão francês, vamos dizer assim, tá? A gente tá fazendo um pão rústico de fermentação natural, mas é importante o papel alumínio para formar aquela crosta crocante em cima do pãozinho, certo? Então, vou passar a farinha que tinha aqui com a massa. Vocês vão ver que ela tá aqui já bem achatadinha, ó. Vou colocar farinha aqui por cima, vou ajeitar ela, ó. E vou cobrir com papel alumínio. Vou levar ao forno 30 minutos e já mostro pra vocês. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o papel alumínio. Olha como é que ele cresceu, olha como é que tá lá. Pra terminar de assar por mais 30 minutos, certo? Passado 30 minutos, o pãozinho está pronto. Olha só. Tchan, 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 tchan. Lindo, crescido e rústico, gente. Então, agora eu vou deixar amornar um pouquinho, vou retirar, vou cortar para mostrar para vocês. Maravilhoso, sem trabalho, sem muita sujeira e sem braço forte para poder sovar. Então, gente, olha aqui. Olha como ele ficou enorme. Olha que lindo. Olha só. Que bonito. Então, depois eu vou cortar e vou mostrar para vocês. Gente, durinho. Olha o barulhinho disso. Tchan, 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 tchan. Olha só. Olha aqui, que pão maravilhoso, sem nada de gordura. Olha aqui, gente. Então, fica aí a dica pra vocês.